Então, a qualidade de vida do paciente com anemia falciforme ela é menor do que a qualidade de vida do paciente com câncer. Nossa. Entendeu? Nossa. Então, com câncer em cuidados paliativos. Então, é uma doença extremamente grave. Olá, mediciners, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio número 98. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado especialíssimo da semana, eu queria convidar você que está assistindo no YouTube para se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E se você estiver vendo ou ouvindo pelo Spotify, também se inscreve no nosso canal, deixa 5 estrelas no conteúdo e compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp. Dito isso, Ana, quem que a gente vai entrevistar essa semana? Hoje nós estamos com Felipe Melo. E o Felipe é médico de quê? Gente, mais um pra cota de hematologista. A gente já estourou a nossa cota de hematologista. A gente ama. Mas sabe por quê, né? Porque os hematologistas, eles são muito interessantes. Muito. Então hoje nós vamos falar novamente um pouquinho de literatura, um pouco de justamente dessa complexidade dos hematologistas. Exato. Por que que os hematologistas têm toda essa complexidade? Felipe, seja muito bem-vindo ao Médico de Quê? Ai, Ana, obrigado. Raquel, obrigado. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Tô adorando, tava super ansioso. A gente já tinha conversado várias vezes sobre o podcast, então tô felicíssimo de estar aqui com vocês e super ansioso para essa conversa sobre hemato. Eu vou começar apresentando o Felipe, mudando um pouquinho o nosso padrão aqui. O Felipe é hematologista, ele é piauiense, radicado em São Paulo. Ele é Exato. médico assistente do ambulatório de doença falciforme, que acho que é um tema que a gente quer falar dentro da hemato no episódio de hoje. E um leitor voraz, Ana. Mais um pra conta do pessoal que lê na hemato. Então eu já vou fazer uma propaganda. Vocês conhecem o Scooby? Não, falando sério, não sou patrocinada por eles, inclusive se quiser me patrocinar. quiser. Mas não, é sério, é porque é uma rede social de livros e é muito legal, porque daí você consegue ver o que as outras pessoas estão lendo. Como é que chama? Scooby. Eu sou books ao ignorante. contrário. É books Exato. ao contrário. Pois é, assim eu nunca mais Books ao esqueço. Entendeu? E a vantagem é que você consegue ver o que os seus amigos estão lendo. Então, quando você tem amigos interessantes que leem coisas interessantes, é sempre bom, né? Por isso que eu tô fazendo propaganda. Eu acho fantástico. Eu acho uma rede social fantástica. Eu vou e te dá achar pra lá, saber- então. A gente vai se procurar, a gente vai se encontrar Boa. lá. Então- É muito gostoso. Agora, voltando pro nosso roteiro habitual, Felipe, conta pra gente, pra além de sou hematologista, quem que é o Felipe, da onde que você veio? Conta um pouquinho da tua história pra quem não te conhece. Aí, gente, vamos lá então. É engraçado, né? A gente começar a história contando, Sim. tirando a profissão. Isso é muito gostoso, isso é muito gostoso. Mas, vamos lá. Sou Felipe, eu sou piauiense, né? Como você tinha dito. Criança típica dos anos 90, né? Então, nasci em 88, então cresci nos anos 90. Então, todas aquelas referências que a gente tem, culturais, artísticas e sociais dos anos 90, são as que me moldaram. E, ao mesmo tempo, tenho essa coisa, essa pegada dupla, né? De ser uma pessoa que mora em São Paulo, que gosta muito dessa cidade, que vive muito adaptada. A gente já conversou muito sobre São Paulo também, né, Raquel? É um tema bem recorrente. Sim. E, ao mesmo tempo, com um passado muito voltado ao interior. Eu morei no interior do Piauí minha infância inteira, Mas eu né? não sabia. No interior. onde Amiga, você eu morava morou? numa cidade chamada Corrente. Ah, não conheço. Uma cidade com, na época, devia ter uns 20 mil habitantes no máximo. Olha Caraca. só. Então, toda a minha infância foi em cidade do interior. Meu Que pai legal. era fazendeiro, produtor rural. Então, eu tenho um passado muito forte ligado a essa questão toda de cidade pequena, interior, terra e tudo mais. E aí, eventualmente, minha vida vira essa coisa extremamente urbana, extremamente acelerada, extremamente longe dessa Dinâmica, que é coisa você, né? extremamente dinâmica. Então, eu acho que se for pra falar de mim, acho que a primeira coisa é isso, é esse contraste entre uma pessoa muito dinâmica, que gosta muito de procurar novidades, que gosta muito, mas que tem essa coisa do tradicional, da terra, da cidade do interior. Que Então, legal. eu carrego também isso muito forte, né? Junto com isso tudo, muito piauiense, como dito, então eu sou uma pessoa que mais vai puxar a cultura do Piauí, que mais vai fazer o Piauí ser lembrado, que vocês vão conhecer. E, junto com isso, hoje uma pessoa que adora literatura, adora cinema, adora ser médico e vive tentando juntar esses mundos. Eu fico transitando entre o mundo literário, o mundo do cinema, o mundo da fotografia, o mundo da medicina, e é muito gostoso fazer esse trajeto todo, né? Junto com tudo isso, acho que é importante dizer, sou um homem gay, dentro do movimento, adoro
criar briga, adoro fazer confusão, adoro reclamar em grupo de WhatsApp, adoro... assim, Maravilhoso. briga de WhatsApp em grupo de família, me chama. Eu adoro, eu faço parte de todas. Grupo de WhatsApp, brigando em grupo de WhatsApp da Emato. Ematos do Brasil inteiro. Quem que tá lá brigando? Felipe. Então, Maravilhoso. sim, esse sou eu. Acho que basicamente esse sou eu. Me conta um pouquinho, Felipe, quando você falou dessa relação sua artística, né? Seja com a fotografia, com a literatura, com o cinema. Em algum momento na sua formação aí de colégio, antes de você prestar vestibular, você considerou levar isso como profissão? E se você considerou, por que que você acabou indo pra medicina? Nossa, muito boa, né? Assim, considerei muito, considerei demais. E passei por várias coisas antes de focar de fato na medicina, né? Eu acho que a medicina sempre teve muito presente na minha vida. Eu acho que eu era aquela criança que, muito criancinha, era muito focado em estudar coisas biológicas, estudar... Eu lembro da primeira vez que eu peguei o livrinho do colégio, que tinha anatomia, que tinha fisiologia, aquelas coisas assim, terceira série, quarta série. Então, aquilo sempre me fascinou. E eu acho que é engraçado porque, se eu pudesse dizer um motivo, eu acho que é simplesmente o acaso do tempo. Eu acho que se eu tivesse feito o vestibular um pouco antes ou um pouco depois, algum tempo antes, talvez eu tivesse feito outra coisa. Porque a medicina, ela sempre foi uma coisa ali presente. Ela sempre esteve por ali, ela sempre estava dentro das minhas coisas. Algumas épocas mais afloradas, algumas épocas menos afloradas. E eu acho que a época de eu decidir, de fato, foi uma época que ela estava um pouco mais aflorada na minha vida, pensando nesses ciclos de coisas que vêm, coisas que vão. Então, talvez se eu tivesse feito vestibular em algum outro momento da minha vida, talvez eu fosse um artista muito focado em assuntos do corpo, né? Então, É interessante talvez eu fosse um pensar artista por esse focado lado. em coisas do corpo. Eu acho que eu sempre, em qualquer perspectiva que eu imagine minha vida, eu imagino essa dualidade, eu imagino essa coisa em que eu tenho múltiplas facetas, né? Especialmente na minha prática médica. E aí, a partir disso, eu acho que eu não imaginando para onde eu esteja, eu sempre ia ter essa mistura. Eu acho que isso que é a parte da minha essência mesmo, sabe? E você acha que isso moldou o fato de você ter escolhido o hemato? Porque assim, Já ia eu perguntar isso. sempre tive, eu sempre tive a visão dos hematos como algo... Assim, na verdade, eu acho que é muito versátil o hemato, né? E além disso, bom, aqui no Médico de Quê não tem nem o que falar, porque assim, a gente já teve inúmeras... E por perspectivas diferentes, né? Então, desde cuidados paliativos, até quem tinha relação com a literatura, até... Então, eu percebo isso no dia a dia e eu queria saber o seguinte... Se você escolheu o hemato porque você enxergou essa versatilidade, porque às vezes a gente não enxerga, né? Quando a gente tá ainda na graduação. Ou... foi só uma feliz coincidência que você caiu nesse terreno versátil sendo uma pessoa versátil. Aí eu vou de novo dar uma resposta que talvez responda fugindo um pouco. Com certeza, em alguma coisa inconsciente, ela sempre esteve lá. Eu não acho que foi o fator principal, mas a hemato sempre me encantou. Eu lembro que a prática da hemato, quando eu estava na faculdade, eu decidi pela hemato na residência. Na Minha clínica. faculdade, na clínica, na residência de clínica. Na faculdade, eu pensava muito em infecto, eu pensava muito em terapia intensiva, eu pensei em várias outras coisas. Tanto que eu fui para a residência de clínica, na época eu lembro muito de eu pensando ali, putz, acho que talvez eu faça intensiva, eu acho que era mais cotada para eu fazer. Porque são parênteses, jovens, antigamente, Medicina. pra fazer UTI tinha pré-requisito. Podia ser cirurgia, podia ser clínica ou anestésia, Podia ser mas clínica, anestésia, tinha pré-requisito, você não era- precisava fazer não alguma era, coisa. não era acesso direto. É engraçado, eu falo isso, parece que é assim uma coisa Sim. muito antiga, ninguém tem nem noção disso. Ai, né? pois não é, é. não. Mas é real, antigamente a gente tinha que fazer clínica ou cirurgia antes de algum pré-requisito. E eu entrei pensando em intensiva. Eventualmente, durante a residência, eu acabei desistindo da intensiva. E aí, quando eu comecei a ver a hemato, quando eu rodei na hemato, eu voltei para fazer um eletivo na hemato, aquilo me encantou. E o encanto com a hemato veio um pouco dessa versatilidade da especialidade em si. Veio muito dessa coisa do paciente ser muito seu. Então, essa coisa da hemato, de que o paciente, você domina o trajeto inteiro do paciente, está ali na sua mão. Então, você faz a avaliação inicial, você faz a avaliação laboratorial, você trata.
Então isso me fascinava muito. Isso vou te Por contar favor. só pra dizer, porque o Riso falou exatamente a mesma ele falou coisa. a mesma coisa, isso que eu tava lembrando. Que foi uma coisa que o levou muito pra hemato, o fato do paciente ser seu e você ter esse contato muito próximo durante todo esse trajeto. Então é uma coisa interessante isso, É né? interessante mesmo. Isso eu acho que é uma coisa que marca muito a gente, porque na hemato a gente tem isso muito forte. O paciente, ele chega pra gente e, em geral, ele não sabe que hemato existe, né? A vulnerabilidade Então, é muito grande nesse exato. sentido, né? O hemato, ele não é um médico hypado fora da medicina, então fora da medicina ninguém lembra que hemato existe, mas uma vez que o paciente tem um hemato, ele não toma uma dipirona sem perguntar pro hemato. É verdade. Isso é literal, né? Isso é literal. né? E isso me fascinou muito, essa coisa do paciente muito frágil e que você tem Num vínculo muito forte, vínculo né? muito forte com ele. Isso é uma coisa que sempre me fascinou. Porém, quando você começa a ver a hemato, você vê uma beleza naquilo que não existe em outras especialidades. É impressionante como a beleza que existe em você lidar muito próximo com a morte, você tá ali muito próximo com a morte. Tem uma coisa muito forte, muito bonita. Toda a estética e toda a fetichização que existe ao redor do conceito de sangue. Então, você imaginar tudo que existe de rituais, de história, de antropologia em cima do conceito de sangue, né? Eu Sim, adoro. verdade. Você vai atrás e você vê, tipo assim, o sangue foi o lugar onde a alma existe durante a história inteira. Sim. Uhum. Toda a história, o sangue foi onde a alma existe. Todos os tabus, todas as Não, as sangrias, coisas, né? as sangrias. Você pensar até hoje, né? Tipo assim, se você pensar em rituais religiosos clássicos que a gente conhece, Sim. né? Pro judaísmo, você não pode comer a carne com sangue justamente porque você come a alma do paciente, ou a alma do bicho, né? Pro cristão, você tem a comunhão, que é literalmente Realmente o você sangue de Cristo. tomar o sangue de Cristo, né? Então, o sangue, ele muito é esse simbólico, né? grande objeto simbólico que a gente tem. Eu acho que o grande receptáculo de símbolo que existe no corpo humano é o sangue. É por E isso aí? que eu amo fazer esse podcast, que agora eu quero fazer hemato. Exato. Não, e eu perguntei isso pra você, porque eu tô exatamente no outro extremo, né? Porque eu sou uma pessoa versátil também, só que eu escolhi uma área que é super engessadinha, né? Super quadradinha, né? É. Então, na verdade, eu dei murro e ponta de faca, né? Então, eu falei, vai saber, né? Então, assim, mas legal. assim, por outro lado, tem as suas belezas, né? E eu acho que eu me vi muito quando você falou do paciente grave, porque é uma coisa que eu sempre falo, é engraçado até pros alunos, que eles ficam meio chocados no começo, depois eles até caem a ficha e falam, não, agora eu entendi o seu conceito. Que eu falo assim, gente, eu gosto de paciente doente. Entendeu? Eu não gosto de coisa assim, tá. Eu gosto de paciente doente, hospital. É isso que eu gosto. Daí fica todo mundo olhando e fala, mas gente, tá tudo bem. E é bom que tenha quem goste, entendeu? Porque é por isso, favor. é onde você se encontra, né? E eu acho que escolher a especialidade médica, ela passa muito por essa coisa de onde que a fragilidade do outro te pega. Isso. Eu acho que a hora que você escolhe a sua especialidade é quando você entende onde que a fragilidade do outro te pega e onde que você pode ser a pessoa que vai ajudar o outro nessa fragilidade. Eu acho que a grande ideia da escolha da residência, a grande ideia da escolha da especialidade é onde que isso pega em você. Perfeito. Então, se pra mim essa fragilidade do paciente muito debilitado, pra você provavelmente a fragilidade daquele paciente hiperagudo, que tem uma doença ali que até 3 horas atrás ele tava pleno e aí tem uma coisa muito aguda e aí vai, tipo assim, pra galera da dermato tem muito a questão da fragilidade com a estética, com a pele, com o que é Autoimagem, visível, né, com né? o que é visto. Então, pra cada um vai ter que achar, aí você vai entrar em cada um dos cantos, e você entender isso na gineco, você entender isso na obstetrícia, você entender isso na cirurgia. Tudo isso, acho que escolher a residência, em essência, é isso, é você entender onde que o outro vai estar frágil e você vai poder ajudar. Perfeito. Fê, e depois que você fez hemato, que você se apaixonou por todo esse universo, conta como foi que você, quando terminou a residência, eu quero fazer isso que você faz agora, conta pra gente um pouquinho como é que foi. Então, é muito engraçado isso, né? Porque eu escuto muito as pessoas falarem, essa é a frase que eu mais escuto de residência de clínica, de alunos, que é: nossa, eu adoro hemato, eu acho hemato interessantíssimo, mas eu não sei se eu aguento, eu não sei se eu tenho o sim. tino para oncologia, para a parte oncológica. Hoje eu faço, e eu sempre falo isso, hoje eu trabalho exclusivamente com hemato benigna. Eu não trabalho com ecohemato. Para não dizer que eu não trabalho de forma nenhuma, eu faço interconsulta no HC,
E na interconsulta a gente faz os diagnósticos, mas eu faço o diagnóstico e encaminho. O meu trabalho é com hemato benigna. Então todo o meu volume de trabalho é hemato benigna. E isso é muito interessante, porque quando você pensa em mercado, quando você pensa em número de pacientes, em volume de serviços abertos, o grande volume da hemato hoje é a onco. Ou pelo menos era até 2, 3 anos atrás. A gente está vendo uma mudança e um ressurgimento da hemato benigna muito forte nos últimos anos, né? E, eventualmente, eu pensei que, de novo, voltando para essa coisa da fragilidade, eu acho que os pacientes mais frágeis, os pacientes mais complexos, os pacientes menos vistos da hemato, são justamente os pacientes da hemato benigna. Perfeito. E aí eu começo a me apaixonar por esses pacientes. Aí é a hora que eu olho para o paciente falciforme, que é o clássico paciente que todo mundo, hematos e fora da hemato, diz: eu não quero trabalhar com falciforme. E é o paciente que mais me fascina, é o paciente que mais eu quero trabalhar, porque volto para isso. É o paciente que mais precisa da gente, é o paciente mais frágil, é o paciente onde tudo é mais complexo e tudo tá ali no fio da navalha, né? Então esse e é o é paciente interessante você falar do paciente com anemia falciforme, porque é uma doença com uma alta prevalência, especialmente no nosso, não só no nosso país, mas no nosso país também. É uma doença crônica, né? É uma doença com uma série de complicações possíveis e interessante que esse paciente muitas vezes ele acaba sendo subjugado porque ele não tem uma doença grave o suficiente, né? Assim, falando de uma forma... Cara, é impressionante como é exatamente isso. É o paciente que ele não é visto em outro lugar. E eu acho que tem os dois componentes. Primeiro porque, como é uma doença que, apesar de muito prevalente no nosso mundo, ela é uma doença lida como, entre 87 aspas, rara, pela OMS, então ela é uma doença que é muito pouco vista na faculdade, é muito pouco vista na residência de clínica, as pessoas têm pouca mão e é um paciente complexo. É um paciente que tem uma quantidade de apresentações que é absurda, né? É uma das doenças mais pleomórficas da medicina. A Raquel, que é da endócrino, que vê doenças muito pleomórficas, sabe o quanto isso dá medo nos outros médicos, né? É, exato. Então, os médicos, quando pegam essas doenças que têm muitas formas de se manifestar, eles costumam ter, o médico não especialista costuma ter um pouco de medo disso. E aí, quando você olha para um paciente que tem essa característica de ser muito complexo e, ao mesmo tempo, ele tem uma doença crônica, que ele tem desde a infância, que ele nasceu com aquela doença, que a família dele conhece muito bem e ele conhece muito bem, é um paciente que vai ser muito desafiador para o médico. Desafiador no sentido literal da palavra. Sim. Que ele vai chegar para o médico e vai dizer assim: mas eu sei que é assim. Porque esse paciente convive desde a infância com a doença, enquanto o médico está lá no pronto-socorro que não vê paciente falciforme, deu uma lida ali de 15 minutos, rapidinho. E às vezes é o primeiro paciente que ele tá vendo. É o primeiro paciente que ele tá vendo com aquela doença. Então é um paciente que é muito complexo de ser visto fora da hemato. Justamente porque tem essa questão de que é uma doença rara, que é muito pouco vista na faculdade, e ao mesmo tempo é uma doença que o paciente é muito desafiador, porque ele conhece muito bem a doença dele. Na outra, então, tem todo esse contexto de ser um paciente muito pouco visto, né? Então, um paciente que você não tem esse cuidado do outro médico com o paciente falciforme, né? Ao mesmo tempo que é uma doença muito tida como rara pela OMS, é uma doença que é muito prevalente, que a gente vai e vê em todo pronto-socorro. Todo pronto-socorro tem seus 4, 5 pacientes falciformes que vão lá uma vez por mês, né? que são recorrentes, que você vai conhecer, e que em geral são pacientes graves, são pacientes de fato graves. Para vocês terem ideia, a anemia falciforme em matéria de perda de qualidade de vida é uma doença que só perde basicamente para doença renal crônica. Caraca, sério? Então, a qualidade de vida do paciente com anemia falciforme ela é menor do que a qualidade de vida do paciente com câncer. Nossa. Entendeu? Nossa. Então, com câncer em cuidados paliativos. Então, é uma doença extremamente grave. Se você pensar que fisiopatologicamente a dor do paciente falciforme é exatamente igual à dor oncológica, que é a dor de expansão óssea, né? Nossa. Então, é um paciente com uma qualidade de vida muito, muito, muito ruim. Ô, Fê, e como que é para você trabalhar, então, com uma doença crônica, muitas vezes um paciente, né, com dor crônica em muitos sentidos, mas que também é atravessada por questões sociais e raciais, acho que no Brasil. Isso é o mais complexo de trabalhar com um paciente falciforme. E isso talvez seja uma das coisas que é menos vista, e eu tô vendo agora, nesses últimos anos, que a gente começa a ver isso ser de fato levantado, né? É uma coisa que era simplesmente esquecida, foi simplesmente esquecida por muito tempo, mas são pacientes socialmente muito frágeis, né? Se você pensar que é uma doença que tem origem africana,
Então, geneticamente, uma doença que vem, todas as mutações que a gente conhece hoje são mutações que surgem em África, né? Tem uma mutação que surgiu ali entre a Península Arábica e o subcontinente indiano. Mas, tirando essa, todas as outras mutações são ali do continente africano. Então, tem uma relação muito grande com populações vindas escravizadas para o Brasil, que tem uma coisa que acho que às vezes as pessoas não lembram, né? Que, em geral, são famílias que têm a doença. Então, são famílias que há 10 gerações têm pessoas que têm essa doença. Então, a ascensão social para um grupo familiar com anemia falciforme é muito mais difícil. Então, se você pensar que a mobilidade social... Putz, a gente vive hoje num país que tem políticas sociais que ainda muito insuficientes, mas que já são melhores do que o que foram no passado. Então, como que essas populações não tiveram essa oportunidade de ação social? Porque são famílias que têm que parar a vida inteira para cuidar de um ou outro membro. Nossa, então, faz todo aquela sentido. mãe que não vai ter possibilidade de ascensão social, porque ela tem que parar a vida dela para cuidar de um filho, entendeu? Ou o contrário, ou uma filha que vai, quando a mãe envelhece, ela também tem que parar muito mais precocemente para um cuidado desse familiar. Então, são pessoas que são socialmente muito marginalizadas, e isso tem que estar muito claro na hora que você vai fazer parte desse cuidado. Porque você vai ter que pensar em alimentação, você vai ter que pensar em transporte, você vai ter que pensar em trabalho. Cara, a coisa que a gente mais tem que ir atrás é garantir que esses pacientes consigam trabalhar quando é possível para eles, né? A briga, o trabalho do médico junto com o assistente social no paciente falciforme é uma coisa absolutamente fundamental. Eu vivo com o nosso assistente social lá do lado, a gente o tempo inteiro, porque não tem como tratar esse paciente sem você pensar nesse contexto em que ele vive, que realmente é extremamente complexo. Um salve para as assistentes sociais, né? Salve para assistentes sociais. Não, inclusive, especialmente minha mãe, né? Assistente social. Minha mãe também. Tem que louvar. Não, mas é porque assim, elas fazem um trabalho maravilhoso que muitas vezes, sabe por que eu tô falando isso? Porque assim, a gente dentro do ambiente hospitalar, principalmente, né? Obviamente, a gente tem toda essa cultura médico-centrada, que a gente já discutiu N vezes. Só que quando a gente vai tentar deslocar isso, a gente sempre lembra da enfermagem, a gente às vezes lembra da fono, da físio, mas a gente não lembra da assistente social. E elas são tão fundamentais, né? Em tantos cenários. Então, por isso que eu quis fazer a pausa do salve para assistente social, porque realmente a gente que é filho de assistente social, obviamente tem outra visão. Mas é complexo realmente isso. O Fê, e uma coisa que eu lembro que eu fiquei, né, o Felipe foi vou fazer o disclosure, o Felipe foi meu residente de clínica na Paulista, depois ele foi fazer hemato no HC, mas no pronto-socorro, assim, a gente fazia um cuidado muito ruim com os nossos pacientes falciformes. Precisamos fazer essa meia-culpa, porque eu acho que a gente, até pela imaturidade que a gente tinha, muitas vezes uma falta de relação lá no início, quando eu comecei a trabalhar. Depois eu lembro, vou deixar um outro shout-out aqui pra Ana Rita, que foi também chefe do pronto-socorro e é hemato, né, oncohemato no Círio hoje. E que já teve com a gente. E que já passou aqui no podcast também, porque, né, a nossa cota é gigantesca de hemato, maravilhosa, Aninha. Que a gente começou a tratar melhor esses pacientes, porque se via o paciente com anemia falciforme e dor crônica como um paciente, entre aspas, viciado em derivados de morfina ou opioides, né? E na verdade são pacientes que de fato têm dores intratáveis. Muitas vezes a gente, quando passa no ambulatório da hemato, passa a ver que 99% dos pacientes que estão no ambulatório de doenças benignas, eles estão no ambulatório bem, eles não vão para o PS. Quem vai para o PS são os que realmente têm complicação aguda. E as complicações da doença, uma delas é dor, e piora o prognóstico clínico do paciente. A dor não tratada leva a uma mortalidade aumentada nesses pacientes. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, então, para quem tá ouvindo. Primeiro, fazendo estatística de botiquinha aqui, estatística de mesa de bar, a gente sempre tem, eu acho que todo mundo que trabalha em pronto-socorro vai dizer que tem o paciente falciforme viciado em morfina do pronto-socorro. Todo mundo vai dizer que tem esse paciente, tá? Eu tenho muita dúvida que esse paciente exista. Hoje em dia eu também. Porque o que acontece? Para vocês terem ideia, a gente tem um ambulatório com mais ou menos 400 pacientes, certo? A gente trata lá no HC mais ou menos 400 pacientes com anemia falciforme. Desses pacientes com doenças falciformes, desses 400 pacientes com doenças falciformes, a gente tem um total de 3 unidades de paciente que tem realmente problemas com opioide. Esses 3 pacientes, eles são rastreados
identificados e todos os 3 estão em tratamento em conjunto com a psiquiatria, em conjunto com o grupo de dor, e esses pacientes eles são conhecidos e orientados na sua forma de que está em crise de abstinência por opioide, então o caminho é esse. Esse paciente que está em crise, está em abstinência por opioide, ele não vai para o pronto-socorro. Ele tem as suas vias de tratar a abstinência que ele sabe que é uma doença. Como eu voltando aqui o que eu falei antes, é um paciente que sabe muito a doença dele, que conhece muito bem a doença dele. Então, esse paciente ele tem muita consciência e ele tem muito medo de, especialmente hoje, que a crise de opioide é uma coisa muito colocada na mídia, esses pacientes pensando em instituições, pensando em associações de pacientes, inclusive um salve também o pessoal da Prof, que faz um serviço maravilhoso, tá? Pensando em associação de pacientes, pensando em grupos de WhatsApp de pacientes também, que é um outro mundo à parte, esses pacientes são muito bem orientados. Então eles têm medo de terem realmente adição à morfina, e com isso eles tratam isso de forma muito séria. Quando os pacientes sabem o que estão fazendo. Perfeito. Então, assim, eu duvido muito que aquele paciente que a gente achava que era viciado em morfina de fato fosse. Ele realmente era um paciente grave. Ele realmente era um paciente com dor. E aí vem um outro dado, esse é um dado real, não é da minha estatística de botequim. Quem tem que lembrar da gravidade do paciente falciforme no pronto-socorro. Esse é um ambiente super em que a gente tem uma chance muito rápida, muito curta de tratar esse paciente. Dos pacientes falciformes que morrem na internação, 40% deles morrem na primeira hora Meu Deus. de internação, tá? Isso, Então, nossa. morrem no pronto-socorro. E eles chegam, é um clássico do paciente quando é falciforme. Raquel deve ter visto isso, eu vejo isso com frequência no meu ambulatório, que é o paciente chega, eu converso com ele do pronto-socorro, vejo que ele tá mal. No ambulatório, vejo que ele tá mal. Levo pro pronto-socorro. Termino o atendimento, vou ver esse paciente no pronto-socorro, ele descobri que ele já morreu. Ou ele já tá entubado, ou ele já tá grave, porque a evolução desse paciente ela é muito rápida. Então esse paciente que você vê e volta depois não sei quanto tempo para reavaliar, você perdeu muito timing com ele. É um paciente que você precisa ter muito olho. E é o que você falou. E assim, a dor aguda, forte, que a gente classifica, no paciente com anemia falciforme, ela é um sinal marcador de gravidade e de mortalidade. E de mortalidade. Então assim, a gente precisa ser agressivo, não é assim, vou prescrever uma dipirona e reavaliar daqui 2 horas. Você precisa inverter vamos dizer assim, a ordem que você tem na cabeça do que é a escala de dor, de tratamento de dor. Se é uma dor forte, você precisa tratar como uma dor intratável e agressivamente tratar esse paciente, que é o que vai abrir, vamos dizer assim, ele está em franca crise de rompimento de hemácia, esse paciente vai obstruir vaso, esse paciente vai desaturar nos próximos minutos e piorar clinicamente muito rapidamente. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante para quem faz clínica médica e infelizmente a gente nem sempre tem especialistas em clínica médica que passaram por hemato, trabalhando em pronto-socorro, que sabem isso, mas que esse atendimento ele precisa ser priorizado independente dos sinais vitais iniciais desse paciente, porque a dor é um prognóstico mesmo. Não, e é interessante você falar isso, né? Porque na verdade, né, e eu tenho esse problema, obviamente, com os meus pacientes, que eu sempre falo que assim, não importa o quanto eu saiba, não sou eu que vou ver esse paciente. Exato. E no fim das contas você tem o mesmo problema, né? É o mesmo paciente, é o mesmo problema. Não importa o quanto você saiba, não é você que vai atender. Então é um trabalho de educação que é um trabalho de formiguinha para você fazer. A gente tem que ficar sempre ali no pé, nossos pacientes todos têm nossos números, têm nossos contatos, a gente orienta eles a passarem nossos contatos por médicos que atendem ele, mas ainda assim é muito difícil, porque é isso, não é a gente que vai ver no primeiro momento. Os pacientes vão chegar muito graves. E tem outra coisa que é isso que você falou de inverter a prioridade de tratamento, que é, a gente imagina que esse paciente está chegando, então a gente tem muita aquela ideia de, o paciente chega com dor no pronto-socorro. Assim, eu última vez cancelei o podcast por motivos de estava operando minha vesícula, então... Tava com minha crise de colecistite. Fui no pronto-socorro, ganhei minha dipirona antes, meu Buscopan e tudo mais, certíssimo. O paciente falciforme, ele não busca o pronto-socorro fácil. Não. Eles não gostam do pronto-socorro. Eles se sentem desconfortáveis no pronto-socorro. Então, e como eles conhecem bem a doença, eles tratam agressivamente a dor deles em casa. Então eles já tratam com dipirona, já trataram com anti-inflamatório não esteroidal, já trataram com opioide fraco, oral, alguns com opioide forte oral. Então eles chegam pra gente já com um tratamento extremamente ampliado. Então é o paciente que você vai chegar, sua primeira avaliação é uma dor forte?
é opioide forte, é morfina logo de cara. Não tem discussão em cima disso. Eu acho que tem outro ponto, né, que a gente tá falando até dessa negligência para algumas doenças, né, e aqui eu vou aproveitar para fazer um outro salve ao Samir, nosso grande amigo, porque ele tem falado muito nas redes sociais sobre isso, né, sobre o quanto alguns temas são altamente prevalentes, só que atingem uma fração, tipo, né, e ele mesmo comentou esses dias, por exemplo, do tal da dieta carnívora. Ele falou assim, tá todo mundo falando de dieta carnívora, e qual realmente é a faixa da população que consegue ter uma dieta carnívora? Então a gente fica discutindo coisas, tudo bem que são bizarrices, mas bizarrices que atendem uma fração tão pequena da população e tem doenças que matam mais prevalentes, que são altamente negligenciadas. Sim. Por quê? Porque elas não dão ibope de ser faladas, né? E aí essa questão que a gente trouxe, da questão social e da questão racial, esses pacientes também são atravessados por isso no pronto-socorro. A gente teve recente Felipe, para te contextualizar, num evento do Dr. Drauzio Varela, onde se discutiu um estudo feito pelo grupo Ananda, Associação Ananda, que é sobre dor nas mulheres e nas meninas, que foi apresentado recente, né? E a questão racial, ela atravessa a percepção de dor, como que você também é tratado quando você chega no serviço de saúde em relação a dar-se mais ou menos, vamos dizer assim, atenção à sua dor, a depender da sua questão social e racial. Então, isso também acontece. É importante a gente, quanto médico, estar ciente dos nossos vieses cognitivos, que muitas vezes são inconscientes, mas que a gente precisa passar a discutir isso, porque esses pacientes precisam ser tratados muito rápido. Não pensar, não vou dar morfina porque é isso que ele quer, que é o que a gente escuta muitas vezes falar, né? Então a gente sim vai dar, né? E vai dar bastante remédio para dor. Exato. Não vai segurar dose de medicação na urgência, né? Vamos lá. Racismo dentro da hemato. Eu acho que a gente tem alguns momentos em que isso fica muito claro. Eu acho que para o paciente falciforme é uma coisa muito óbvia. É um paciente que é menos tratado. É um paciente que é muito mais negligenciado. A gente tem esse dado de forma muito clara em obstetrícia, né? Sim. Então, obstetrícia com paciente falciforme. Então, a gente vê com paciente falciforme. Então, pacientes falciformes na obstetrícia recebem menos opioide, recebem menos analgesia, recebem uma analgesia pior. Não só esse dado, existe também a obstetrícia negras e não negras, né? Então já existe esse dado, eu já mas sabia. também existe com anemia falciforme. Eu não sabia, não. Agora, além disso, a gente tem esses dados de discrepância de tratamento com viés racial em várias áreas da hemato, né? A gente tem uma coisa muito clássica dentro da hemato, que também está sendo muito discutida agora. A Sociedade Americana lançou um guideline sobre isso, muito bonitinho. Na verdade, uma chamada, né, para o guideline, muito bonitinho, sobre neutropenia constitucional benigna, né, antiga neutropenia constitucional benigna, que a gente chama de DUNC, né, que seria a baixa contagem de neutrófilo, a gente não chama mais neutropenia, que é uma doença também, é uma condição também associada a pessoas afrodescendentes. Sim. Em geral, essas pessoas, para quem não conhece bem a entidade, é o fato de que algumas pessoas têm uma mutação que vai fazer com que elas tenham um pouco menos de neutrófilo circulante, associado a uma dupla negatividade do tal do antígeno DUF na membrana, e com isso elas vivem normalmente, têm sua vida absolutamente normal, com um pouco menos de neutrófilo no sangue. Não tem mais infecção, não tem problema nenhum. Só que acontece, essas pessoas, elas têm muito menos acesso à quimioterapia, porque são vistas como neutropênicas e acabam perdendo linha de tratamento. Elas têm muito menos acesso a encaminhamento para estudo clínico, porque como elas têm uma contagem menor de neutrófilo, elas são excluídas, né? Então elas têm menor sobrevida global associado a tratamentos oncológicos quando a gente tem dentro dessa população. Então, o racismo dentro da hemato é uma coisa que vai passar por várias coisas, por vários momentos diferentes. A gente pode discutir em vários pontos, né? E Felipe, me conta um pouquinho. A gente começou falando da sua relação com as artes, né? E da versatilidade da hemato e de toda essa questão antropológica, talvez, né? Associada. Como você enxerga o papel das artes na sua prática médica? O quanto isso você consegue incorporar isso, o quanto isso te ajuda, o quanto você acha isso benéfico? Que benéfico obviamente mas assim, vamos um tema um pouco mais filosófico aqui. Eu acho que é fundamental, né? Especialmente hoje em dia. A gente tá vivendo um mundo em que cada vez mais nos obriga, nos leva
separar a prática técnica e baseada em evidência e tudo mais de uma prática, da prática artística da medicina, né? Quando isso é exatamente o oposto. Essas são as duas coisas que mais tem que se encontrar, né? E é muito engraçado a gente ver isso, porque quanto mais você começa a discutir estudo clínico, quanto mais você começa a entrar dentro de ciência em si, é que você entende o quanto isso é fundamental. Porque a ciência, por si só, ela é o momento em que você é mais impreciso. Ele é o momento que você vai ser mais impreciso, é a fronteira do conhecimento. Porque é justamente isso, você não sabe e você precisa imaginar algo para testar. Perfeito. Eu não posso testar nada que eu não imagino. Exatamente. Então, se você não tem uma cabeça que você treina para ser uma cabeça extremamente imaginativa, para ser uma cabeça criativa, você não vai poder viver nessa fronteira de conhecimento, você não vai poder viver no que está ali de novo, de interessante dentro da medicina. Você vai sempre ficar numa parte dentro confortável, quentinha, que você acha que está cheio de certeza e que você está só reproduzindo alguma coisa que a gente nem sabe quanta certeza existe nisso, né? Então eu acho que não existe você fazer uma medicina sem você ter uma capacidade inventiva num contexto científico, para começo de história. Além disso, a gente não tem como pensar em medicina sem pensar que você está lidando com uma pessoa. Então você vai precisar de criatividade, para entender que as doenças vão se manifestar de formas muito diferentes. Então as doenças vão se manifestar das formas mais misteriosas possíveis nas pessoas. Então elas não vão ser óbvias, elas não vão ser claras. E você vai precisar ser criativo, você vai precisar ter repertórios não óbvios na hora de tentar fazer diagnósticos, né? Você vai precisar de criatividade para lidar com as pessoas. Então você vai criar vínculos a partir daí. E a outra coisa que eu acho mais clássica de todas é você precisa de repertório, você precisa conhecer coisas para de fato ter contato com o paciente. Sim. É isso que vai criar o vínculo entre o paciente e o médico. Perfeito. O médico que ele é muito médico, ele não vai ter capacidade de criar vínculo com o paciente. Ele vai sempre ser um médico distante, ele vai ser sempre um médico que vai estar um passo atrás, porque não vai ter uma relação tão próxima assim com esse paciente. Então, eu não vejo a possibilidade de você ter hoje uma formação médica sem ter associado a isso uma formação artística, uma formação humanística mínima. Perfeito. Isso não vai existir. Isso, para mim, é completamente inviável você ser um médico sem uma mínima formação humanística. Não, eu concordo plenamente. E a Raquel até comentou do evento que a gente foi do Drauzio Varela, né? Foi o evento Pulso lá, que foi sobre desinformação em saúde. E uma coisa que o tempo inteiro eu fiquei pensando assim, cada vez mais a importância do vínculo, né? Que a gente cria com o paciente. Por quê? Eu acho que boa parte do que a gente vê hoje, das bizarrices que a gente vê hoje na medicina, dos picaretas que a gente fala, das pessoas, é porque eles apostaram na criação do vínculo. E isso a gente não pode tirar deles, entendeu? Eles apostaram na criação do vínculo, tudo bem, no intuito de vender um produto, no intuito de tirar dinheiro do paciente, mas eles apostaram no vínculo, eles ouviram o paciente. E a gente precisa se munir. E para onde eles fizeram isso? Justamente porque existia esse vazio. Exatamente, cada existia vez o vazio. Mais tem médicos que não conseguem criar esse vínculo, bons médicos do ponto de vista técnico não conseguem criar esse vínculo, e aí acaba que a gente joga os pacientes para esse mundo. Tanto que, assim, puxando uma coisa que eu acho... Já conversei muito com a Raquel sobre isso, né? Uma coisa que eu acho clássica, uma coisa que eu, pessoalmente, odeio profundamente. Eu odeio jaleco. Eu odeio jaleco. A Raquel também. Eu também. Eu odeio jaleco com todas as minhas forças. Por um motivo muito simples, gente. Primeiro, vamos lá. Jaleco é drag. É simplesmente o maior drag médico que existe. Não existe uma razão prática. Fora de um contexto muito específico, putz, estou dentro do laboratório, estou mexendo com produtos químicos, beleza. Estou lidando ali com um paciente específico, com um tipo de contaminação específico, beleza. Aí o jaleco está indicado, ok. Mas você está no consultório, lidando com pacientes crônicos. Você não tem não existe nenhuma necessidade daquele jaleco. Ainda mais que a maioria das pessoas usam jaleco como? O jaleco fica ali, você bota o jaleco, na melhor das hipóteses, sendo bem otimista, uma vez por semana vai levar esse jaleco para casa. É, bem otimista. Né? Sendo bem otimista, tô sendo muito otimista aqui. Quando a sua roupa própria
você vai chegar em casa, vai tirar, vai jogar na máquina de lavar e beleza. Sim. Vai usar uma vez Vai só. usar uma vez e acabou. Então a chance de você manter ali como um reservatório de infecção é muito menor. Dito isso, eu acredito que você botar um jaleco por si só já gera Uma barreira. uma barreira. Já fala algo e fala algo forte. Fala que eu sou a autoridade, eu sou o médico, então vamos manter essa distância. E o mais importante, você perde uma das coisas mais legais, que é você poder usar a sua roupa para se comunicar com o paciente. Putz, você chega, a forma como você se veste, a forma como você se porta, a forma tá passando a mensagem. A sua roupa fala algo. Eu gosto muito de ter um chefe meu lá do Círio, que ele fala muito isso pra mim, ele falava muito isso pra mim no começo da minha carreira, e hoje eu entendo com perfeição, que é o Felipe, se acalme, eu muito ansioso, eu disse, nunca vou ter paciente, vou viver sem ter ninguém, nenhum paciente, papapá. Felipe, calma, que o médico e o paciente se encontram. Não, isso é verdade. Isso é verdade. E você vai encontrar o médico que tem a ver com o paciente, que tem a ver contigo. Então, para você poder criar esse vínculo, para você entender que aquele paciente é o seu paciente, você vai ter que usar muitas armas, incluindo sua roupa. Sua roupa é uma forma de comunicação fantástica do seu paciente. Então, por isso que eu odeio o jaleco com todas as pessoas. Eu vou fazer só uma parte pra vocês dois, porque eu tô em minoria, já entendi, tá? Eu uso jaleco todos Time os jaleco, dias. time jaleco. Não, mas eu vou fazer uma parte que assim, sabe por que que pra mim os jalecos sempre deu super certo, desde a época da graduação? É que agora, obviamente, eu já passei dos 40, não tenho mais propriamente esse problema. Mas quando eu tava... quando eu tava na graduação, e principalmente depois que eu fui fazer neurocirurgia, cara, como que eu convenci as pessoas que eu era neurocirurgiã? Eu não convenci as pessoas que eu era médica. Total. Quando eu formei, eu não convencia com as pessoas que eu era médica. Então o jaleco me dava uma autoridade pra não acharem que eu era, porque falava assim, mas você já se formou? Eu tava, tipo, no terceiro ano da residência, a pessoa perguntava se eu era formada. Ah, sim. Entendeu? Então, e daí eu acostumei com isso, entendeu? Pra mim E virou óbvio que volta que isso tem também um recorte de gênero, claro. Sim, Né? Isso não tem certamente. só o recorte de ter carinha de jovem, isso também tem um recorte de gênero. Exatamente. Então você chega dentro de uma residência em que as pessoas presumem que o neurocirurgião é homem. Sim. Né? O neurocirurgião é o homem, é o cara másculo, viril, aquele cara forte que vai chegar. Aí chega a mulher, Perfeito. já tem uma outra visão. Então, o jaleco... Mas eu acho que funciona... Mas é uma necessidade de impor mais, eu concordo com Não, você. e eu acho que é exatamente o que eu estou falando. Sim, Você fez o uso muito correto do jaleco, que é o uso drag do jaleco. sim. Você fez sua drag de médico. Você diz, não, eu preciso ser hipermédica agora. Esse é o momento que eu preciso ser hipermédica. Se a drag é o hiper feminina, você ali era hipermédica. É um bom Então, ponto, eu gostei estamos dessa. falando a mesma coisa. Sim. Estamos falando exatamente a mesma coisa. Então, no momento em que você tem necessidade de ser muito médico, eu vou botar o jaleco. No momento em que eu acho que eu vou ser questionado como médico, no momento em que eu acho que eu vou botar um jaleco. Porque ele vai estar... Tudo Sim. bem. Jaleco é drag? Jaleco é drag. Às vezes a gente tem que ser drag. Isso. Pô, nossa, e eu uso jaleco no consultório, dito isso, para alguns pacientes. Na universidade, eu gosto de... O meu drag é o meu drag de residente da clínica médica, que é o scrub, então a roupinha hospitalar com o meu nome. Mas no Instagram, vocês podem ir lá, quem não me segue vai olhar. Eu recuso fortemente a foto de jaleco no perfil do Instagram. E eu tento ao máximo não usar esse tipo de foto, especialmente no dia do médico, que é onde mais chove foto de jaleco com estéto no pescoço. Não tenho foto de jaleco no estéto no pescoço, mas já tive. Também já tive o meu momento de achar que era importante impor, ainda mais eu sendo mulher médica, chefe do pronto-socorro da clínica médica, que era uma coisa rara na nossa época, né, Aninha? Em qualquer posição, na verdade, de chefia, né? Mas hoje em dia eu sou do movimento que a gente pode, que eu preciso aproximar dos meus pacientes também, exatamente pela posição de clínica, uma coisa mais geral que eu uso. Isso volta que eu acho que é exatamente isso. É você ter uma ideia, então eu acho que você entrar nessa discussão, conhecer isso daí que quem tá falando, é você saber a arma que você tem na mão. Isso, perfeito. Então, assim, não é o jaleco nunca vai ser usado. Não, o jaleco ele vai ser usado quando ele tem a necessidade de ser usado. Uma demonização do jaleco. Não, Exato. de Não jeito demonizamos jaleco. Não, Nós não usamos na prática por Sim. opção, mas aí existe a forma correta de usar. Eu acho isso massa. Fê, e falando de literatura, agora eu quero dicas. Eu também quero dicas. Além do. Mas eu vou achar ele no Scooby ainda, vou roubar todas as. Eu quero dicas. Então, assim, eu queria que você dissesse se
vou fazer 2 perguntas em uma. Uma, se você teve um livro que você leu, foi um divisor de águas como leitor. E deixa aí umas 3 dicas de livro para quem tá ouvindo a gente. Boa. Não precisa ser nada a ver com medicina, aliás, de preferência por favor, que não que não tenha seja. de literatura. Eu vou descumprir sua regra porque eu quero fazer um merchan. Tá? Ah, não, Eu vou fazer um merchan. merchan sempre conta. Merchan sempre Merchan então, sempre vou pode. fazer o merchan fora disso, porque tem um livro recente que eu... Não tão recente, né? A gente já conversou sobre ele, que é o Batida Só, da Giovanna Madaloso, Ah, que é uma experiência que eu adorei ter, que foi o de revisar o livro. Que legal. Né? Tem hoje minha grande amiga, Giovanna, maravilhosa. pouco maravilhoso. Que chique isso, Mas vamos lá, gente. situação. Estou eu um belo ano, resolvi 2024, resolvi ir pra Flip, 2023. Estava na Flip. Festa das 7 delícia. selos, tá todo mundo lá, dançando, não sei o quê. Em um belo momento, um amigo meu me pega pelo braço, me puxa, me arrasta e me leva pra uma amiga dele e fala, ele é hemato. Eu fico olhando com cara de... Aquele nosso Oi, momento, né? aquele- De, ai, meu Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Aí, a pessoa em questão, reconheci que era a Giovanna Madaloso, tinha lido um livro dela na época. Ela, ai meu Deus, Felipe, eu quero seu contato, me dá seu contato. Tá bom, dei o contato. E isso ficou. O que tinha significado? Não sabia. Corta pra algum tempo depois, ela me manda uma mensagem, falando, então, Felipe, eu tô escrevendo um livro que tem um paciente que eu quero que tenha leucemia. Olha, E eu preciso de uma ajuda de uma pra consultoria, compor assim. esse personagem. Que legal. Só que ao contrário do clássico, que é a pessoa escrever e depois mandar pro médico, ela escreveu em contato comigo o tempo inteiro. Que Então ela legal. marcou consulta, ela ia no Que consultório, legal. tinha horários pra ela, e ela ficava me dando, Felipe, nesse momento, como é que vai estar nessa fase do tratamento? Como é que tá a pele? Nessa fase do tratamento, o que é que ele tem que fazer? Nessa fase do tratamento, como é? Que E assim legal. ela foi escrevendo o livro sempre em contato comigo. Tá, não, e Foi agora uma fala o nome delícia. do livro de novo, então. Batida Só, da Giovanna Batida Madaloso. Só. Nossa, adorei, gente. Recomendo e é Fenomenal. um best-seller, gente. Nossa, no super. Brasil. Nossa, Super, excelente. Recomendo super. Tá lá, revisado por mim. Então, Muito bom. esse é a minha primeira recomendação. Outros livros agora não associados à medicina. Vamos lá. Cara, eu acho que alguns clássicos, eu acho que tem algumas coisas que mudam. Se você perguntar o que mudou sua vida, o que foi divisor de águas, acho que não tem como você não citar de brasileiro, Grandes Sertões Veredas. Grandes Sertões Veredas eu acho um dos livros mais fantásticos, eu acho um absurdo, eu acho um livro que precisa ser lido por todo mundo, porque é justamente isso, Sim. você vai entender o que é linguagem ali você entende linguagem. Eu preciso citar um piauiense, pra gente entender a coisa o que foi ainda mais nos tempos de hoje, entender democracia, entender ditadura. Você precisa ler um livro chamado Os que Bebem como os Cães, de um piauiense chamado Assis Brasil. Que Ah, eu ele já ouvi falar, mas eu não li ele ainda não. é perfeito. É riquíssimo. Recomendo super. É um livro que mostra o dia a dia de um preso político. Então é um livro fantástico, com uma pegada surrealista super forte, tá? De mais recente eu vou recomendar um que eu já recomendei pra você, que é a trilogia dos Gêmeos. Que eu já li. O Maravilhoso. que é a trilogia dos gêmeos? Trilogia Conta. dos Gêmeos da Agatha Christoph. Não vou falar muito porque vai ser muito spoiler, mas é um livro que, na verdade, são 3 livrinhos, cada um com menos de 100 páginas. Você lê em uma sentada cada, mas ela consegue criar 3 histórias completamente diferentes, com narradores diferentes, com pontos de vista diferentes, e é uma das coisas mais bem escritas Total. que eu já vi na minha vida. É uma das melhores coisas que eu já li na vida também. Um dos Mas livros, é assim, ficção. Ficção. Ficção, ficção. 100% ficção. E eu comprei esse livro ano passado, durante a Feira do Livro de São Paulo, uma indicação do Felipe. E aí a gente voltou no stand 2 dias depois na mesma feira, e a gente ficou indicando para as pessoas que estavam no Ah, stand, porque sério? eu fiquei completamente obcecada por esse livro. Que É um legal. livro que eu sou completamente apaixonado por ele. Acho que ficam essas 3. Tá ótimo. mais o Não, mas Batida Só. olha, foi maravilhoso, Muito maravilhoso, bom. com certeza. Então eu vou pedir pra você, né, a gente tá, você vê como passa rápido, mas Já tá olha, já acabando. fica o convite, você pode vir mais várias vezes, até porque eu tenho a impressão que ainda vai sair um livro seu. Eu criei essa fanfic, né, eu acabei de conhecer ele, já criei essa fanfic na minha cabeça. Uhum. Então, você vem pra divulgar o seu livro quando você vier, mas eu queria que você deixasse um recado para os jovens médicos e para os estudantes de medicina em relação a essa relação. Porque eu acho que tem 2 cenários, né? Na verdade, eu acho que tem três coisas possíveis. Tem aquela pessoa que entrou na medicina e abandonou o que ela gostava artisticamente porque ela achou que ela precisava abandonar. E, eventualmente, você falou da questão da drag,
por algum momento ela talvez precisasse abandonar mesmo. Eu acho que em algum momento a gente tem que abandonar alguns papéis pra dar conta de outros. Perfeito. Tá? Eu acho que é super válido isso. Eu acho que tem aquela pessoa que, como você, que vai sempre manter uma relação muito forte, né? E tem aquela pessoa também que ela não tem uma boa relação e ela também ela não acha que ela tem que se sentir forçada a isso. Então eu queria que você conseguisse juntar tudo isso numa recomendação aí para os nossos ouvintes. Eu acho que, perfeito, eu acho que essa é a grande sabedoria que a gente tem, né? Saber realmente se conhecer. Eu acho que a medicina, ela vai ter esse papel de ser, como você disse, de consumir uma grande parte da sua vida. Você eventualmente vai precisar dar muita atenção para ela, porém sabendo que se você der muita atenção para a medicina, se você passar a viver só aquele ambiente, só aquele mundo, você vai ser consumido por ele. Então você precisa ativamente procurar o que você gosta. E eu acredito que sim, pelo menos com certeza existe a pessoa que vai manter essa veia humanística estável durante toda a vida, vai ter uma pessoa que vai passar por tempos mais próximos, mais distantes. Para essas duas, toma cuidado para não deixar a medicina virar sua única vida, né? Mas acho que para essa terceira que você fala, putz, eu tenho pouca coisa, eu acho que vale para ela se conhecer. Entender o que nela causa esse grande brilho. Porque às vezes esse brilho no olhar, essa coisa que te faz ir além só do seu trabalho, só do que você tem de obrigações, pode ser dentro da medicina. Mas ser alguma coisa que não é necessariamente aquilo que você tem de obrigação. Se é algo que você faz mesmo que dentro da medicina, mas que você faz porque você quer e porque está fora das suas responsabilidades. Então, toma muito cuidado para não ser consumido não pela medicina, mas pela obrigação, pelo trabalho, pela dívida. Então, encontrar o que te faz feliz, encontrar o que te faz brilhar os olhos. Nossa, que mensagem linda, né? E onde que as pessoas te encontram? Instagram, @nfilipem. Muito bom. Felipe, foi um prazer imenso te receber aqui. A gente poderia ficar aqui conversando mais muitas horas. Sim. Raquel, onde as pessoas te encontram? Eu tô no @endocrinofeelings e você, Ana? Eu tô no @doutora Ana Gandolfi. O Médico de Quê tá no @médico de Quê para dúvidas, críticas, sugestões ou elogios. Foi um prazer enorme te receber. Que delícia. Pra quem ficou até aqui. Se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Valeu. Obrigado, gente. Muito bom.